Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 16 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 10 de Reshivan, do ano 5782. Estamos no 40º dia de 5782. Estamos no sagrado dia do Shabat e, portanto, hoje temos a conclusão da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Lech Lecha, vá por ti mesmo, né? Onde temos aí durante a semana aprendemos várias questões, renovando conhecimento, aprendendo coisas novas e nos dedicando mais e mais em crescer no conhecimento da vontade de Hashem, através do estudo da Torá, as 7 leis universais e os demais mandamentos que alegram o coração do nosso Pai. Hoje, a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele nos fala assim: para tentar saber como somos para o nosso Criador, essa gota de sabedoria do Rebbe, ele nos chama a atenção nesse sentido. Muitas vezes a pessoa ela fica numa situação achando que qual é a visão de Deus, a visão do Criador referente a mim? Qual é realmente a minha posição diante de Deus, né? Então muitas vezes a pessoa ela fica nesse questionamento. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, então ele fala assim, para tentar saber como somos para o nosso Criador. É uma visão que ele vai nos dar aqui, né? É uma visão que nós podemos compreender, mas ela é apenas uma forma de dizer, é apenas uma gota d'água neste imenso oceano, ou um pequeno partícula de areia na imensidão do deserto. Mas é algo que o Rebbe traz para nós e nós podemos realmente refletir sobre essa realidade. Então ele continua assim: então, para tentar saber como somos para o nosso Criador, então o Rebbe diz, medite sobre o raio de luz que entra pela janela num dia ensolarado. Praticamente acho que todos já viram esse detalhe, né? Através da janela da sua casa, do seu quarto, um raio de luz que adentra ali e você vê aquele facho de luz. Imagine como esse raio existe imerso em sua fonte, o sol. Então nos chama a atenção para dizer, quando você está olhando aquele facho de luz que está adentrando pela janela, pelo vitrô, né, da sua casa, então imagine este raio que ele existe, você está vendo ali, e às vezes você não dá o seu devido valor, mas aqui o Rebbe diz, imagine esse raio imerso na sua fonte. Qual é a fonte daquele raio de luz que está adentrando pela sua janela? O sol. Então o Rebbe diz, imagine esse facho de luz, esse raio, né, de luz que está adentrando pela janela. Tente imaginá-lo, ele na sua fonte, na sua origem, o sol. Da mesma maneira, o cosmos, o universo, porque o cosmos se refere não a este mundo, o planeta Terra. Aqui o cosmos está se referindo ao universo. Então, da mesma maneira, o cosmos, todo o universo, que para nós, seres humanos, o universo ele é o infinito. E na realidade ele não é infinito. Ok? Então, da mesma maneira, o cosmos é um nada absorto em sua fonte. Ou seja, o nosso raio de luz que entra pela janela, é só você imaginá-lo, ele imerso
na sua fonte original, que é o Sol. Portanto, aquele facho de luz, ele é nada diante da sua fonte. Para aquele raio de luz que entra pela sua janela, a sua fonte é o Sol. O Sol é o infinito desse facho de luz. Da mesma forma, o cosmos, o universo. Agora, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele já nos chama a atenção para nos elevarmos um pouco mais a nossa atenção, a nossa percepção. Então ele diz, ó, o cosmos, o universo, no qual o Sol, que é a fonte desse raio de luz que entra pela sua janela, e esse raio de luz, ele é nada diante da sua fonte, que é infinita, no sentido de luz, o Sol. Agora, o cosmos, onde este Sol, esta fonte, está localizada dentro deste cosmos, do universo. Então diz, o cosmos, o universo, é um nada absorto em sua fonte. No caso específico, a fonte desse cosmos é o En Sof, Deus, o único, En Sof. Então, por isso, o universo, ele é finito. Nós o achamos infinito, mas na realidade o universo, ele é finito, mesmo com seus anos e milhões ou milhares de anos-luz, que vão correspondendo a 4 trilhões de quilômetros e mais não sei quantas vezes, 100 mil vezes, esses 4 trilhões de quilômetros. Para nós parece infinito, mas ele não é nada. Esse cosmos, ele não é nada absorto em sua fonte. A sua fonte é o En Sof, o infinito, o único, que é o infinito, Deus. Imagine então todo o universo inteiro como uma corrente de pensamento consciente. Imagine como um pensamento individual existe em seu local de nascimento, nas profundezas de um subconsciente celestial, um lugar anterior às palavras, anterior às coisas, onde só existe um. Ou seja, já nessa parte, o nosso Rebbe já nos chama a atenção e procura nos elevar ainda a um nível mais elevado e de muito mais profundidade. Começa com um raio de luz que entra pela nossa janela, conecta a sua fonte, o Sol. O Sol é conectado ao cosmos, este universo, que é um nada diante da sua fonte, que é En Sof, Deus, o infinito. Aí já nos leva imediatamente para a corrente de pensamentos, porque ao refletirmos, ao fazermos uma reflexão sobre tudo isso até aqui, isso faz com que os nossos pensamentos entrem em ação. E nesse aspecto, o Rebbe diz, então, imagine agora esse universo inteiro como uma corrente de pensamento. Ou seja, tudo que existe no universo, esse infinito que é para nós, anos e trilhões de quilômetros, anos e milhões de anos-luz, de um lado para o outro, etc. e tal. Agora, o Rebbe diz assim, então imagine tudo isso como uma corrente de pensamento, tudo conectado. Então, esse pensamento individual existe em seu local de nascimento. Então aí vai pensamentos individuais para pensamentos de família, comunidade, estado, país, mundo inteiro, e fora do mundo entra no universo, como uma corrente de pensamento. E nesse aspecto
fala então, imagine tudo isto nas profundezas de um subconsciente celestial, ou seja, o subconsciente de Deus. E assim, um lugar nesse subconsciente de Deus, um lugar anterior a qualquer palavra, um lugar anterior a qualquer partícula do universo, ou seja, um lugar onde só existe um, aquele que é Errad. Nós, continuando o pensamento e o ensinamento do Rebbe Menachem Mendel, nós seres criados, não somos capazes de perceber a fonte com nossos olhos físicos e assim vemos um mundo, aquilo que nós estamos olhando. Então nós vemos este mundo. Porém, para a fonte, não existe ser nem entidade, só existe luz infinita. Ou seja, resumindo essa parte aqui de forma bem simples, quando Deus olha para você, Ele não está vendo uma pessoa como nós nos enxergamos uns aos outros. Quando Deus ele olha para cada um de nós, Ele vê em cada um de nós exatamente uma luz infinita. Porque Ele, Ein Sof, o infinito, olha para nós e enxerga a cada um de nós como luz infinita. Simples a resposta. Porque quando Ele formou o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele compartilhou uma parte da sua luz infinita. A partícula de Deus. Você tem a partícula de Deus. Por isso, quando Ele olha para você, Ele vê luz infinita. Ele vê a sua própria partícula de luz infinita que Ele deu no tempo presente. Somos quase 8 bilhões de pessoas vivas neste planeta. E Ele olha para cada um, independente o que são. Ele olha para cada um e vê a luz infinita. Por isso Ele diz que nós precisamos fazer com que a luz que há em nós, que estamos no caminho, na jornada monoteísta, nós precisamos fazer com que a escuridão venha brilhar, para que essa partícula da luz infinita de Deus que há em cada pessoa, ela possa brilhar. As trevas caem por terra e o bem prevalece. É um grande desafio. Por isso, estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, é uma tarefa que não é impossível de alcançar. Senão, Ele não teria confiado a nós essa tarefa. Ok? E finalizando, então o Rebbe diz assim: sim, estamos aqui, mas na realidade superior não há nada além dele. Sim, estamos aqui, nos vemos, conversamos, olhamos o mundo, sentimos as coisas do mundo. Mas o Rebbe diz, na realidade superior, não há nada além dele. Só Ele é a verdade absoluta. Só Ele é a realidade absoluta. Hoje, nós estamos aqui. Amanhã e amanhã.
quantos não estarão mais aqui? Por isso que o Olam Rabá, o mundo vindouro, que acontecerá plenamente após os dias de Mashiach, a redenção final, onde tudo será plenamente transformado nesta realidade absoluta. A moradia de Deus, a casa de Deus, a realidade absoluta, Deus, olhando para cada um e vendo a luz infinita, conectada nele, a fonte, a essência de todas as coisas. Por isso, seja forte, seja luz, e que seja a luz infinita de Deus no seu viver diário. Baruch Hashem, vamos em frente. Realmente as coisas do Eterno, elas são tremendas, tremendas. Não é fácil não. Baruch Hashem. Estamos aí com a nossa Marli Stael Silva Monteiro, mais o seu esposo Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo. Shabbat Shalom. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, lá de Marília, aqui a nossa região. O Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo. Quem mais está por aí? Deixa eu ver se aparece aqui mais algum nome. O Josélio Tavares, a sua esposa Neuza, lá da cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, próxima à cidade de Silveiras. Baruch Hashem. A Lidse Okamoto, Manaus, Amazonas. Baruch Hashem. Ok, mais alguém aí, dá um shalom aí que à medida que vai aparecendo os nomes, nós vamos dando um shalom aí, ok? Nós estamos então no 7º dia da semana, o 7º dia, que é o sagrado dia do Shabat. E por ser o 7º dia da semana, é também a nossa 7ª leitura e mais mafitir, né? Que é a leitura final da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Lech Lecha, vá por ti mesmo, disse o Eterno a Moshe, aliás, disse o Eterno a Avram, né? Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, ok? Marcos Santos, shalom, shalom, Marcos, Shabbat shalom aí para você. E toda a sua casa. Então, nesse aspecto aí, nós temos a nossa leitura final, e nós vimos aí durante a semana vários assuntos que realmente mexem conosco no nosso dia a dia, bem como a nossa ligação para com o Eterno e para com a nossa jornada monoteísta, ok? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Shabbat Shalom, Inês. Baruch Hashem. E então, nesse aspecto, amados, nós temos aí o nosso caminhar diário, que é muito importante, porque os nossos sábios e o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, o líder da nossa geração, nos chama sempre a atenção constante de que é importante nós termos a nossa conexão com o Eterno, diariamente, através das nossas preces diárias, através do nosso estudo de Torá, mais 7 leis universais, estarmos conectados com o Eterno através da nossa Teshuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento constante, a nossa Tzedakah, que está envolvida em doações, dízimos, ofertas, boas ações, atos de bondade, de caridade, de justiça, de fato, Tzedakah, algo maravilhoso para assim se fazer, né? Então,
nesse aprendizado todo nós vamos vendo aí o quanto que realmente o Eterno nos mostra, e mais uma vez através dessa paraxá semanal, né, que iniciamos aí a jornada com Avram, e ontem vimos, já não é mais Avram, mas Avraham, já não é mais o pai de uma comunidade local, mas Avraham tornou-se pai de toda a humanidade, né? Então ele se tornou pai das nações, e por isso todo e qualquer não judeu, quando diz Avraham Avino, nosso pai Abraão, ele não está usurpando nada de ninguém. Deus assim o fez, né? Hoje vamos aqui ver também sobre a questão de Sarai, né? Sarai não será mais Sarai, será Sará. Vamos comentar já já. E dentro desse aspecto nós temos aí então para as nações, não somente para o povo israelita, né? Para o povo israelita sempre é uma questão ímpar, é uma questão especial, etc. e tal, devido à outorga da Torá no Monte Sinai, e por eles terem como povo, né? Como povo, o povo israelita, por ele ter realmente aceitado, recebido a Torá, enquanto que as 70 nações, elas rejeitaram a Torá. E as 70 nações da época, elas representam essencialmente todas as nações vigentes que vieram posterior, né? Tanto é que somente Israel é a única nação que realmente tem a sua, vamos dizer, declaração de fé no Deus único, né? Segundo os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Aquilo que é revelado através dos patriarcas e tem sido selado com os profetas, né? E as nações, seguindo as 70 nações que rejeitaram a Torá, infelizmente caíram na idolatria, na desobediência, e então precisando ser resgatado. E como Deus assim viu o recebimento espontâneo, voluntário do povo israelita, então o povo israelita é o filho primogênito de Deus, não tem outro, é somente este o filho primogênito de Deus, por causa da outorga da Torá. É a nação escolhida por causa da outorga da Torá, certo? É a menina dos olhos por causa da outorga da Torá. Então a realidade é esta, né? E quando os não-judeus, eles realmente aceita, recebe, abraça e vive a fé monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica, então se torna ombro a ombro, significando em igualdade de condições para receber da parte do Eterno bênçãos, proteção. Os dias da redenção final com Mashiach têm a mesma proporção, têm os mesmos direitos, por assim dizer, ao Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como a vida eterna. Mas tem que estar conectado neste monoteísmo, tem que estar conectado com a sabedoria judaica, precisa estar conectado realmente com orientação rabínica para não cairmos aí no pecado de idolatria e fazer o que não é agradável aos olhos do Eterno. Então nós vimos aí durante essa semana esta ação de Avram, que realmente é chamado de o pai do monoteísmo, porque foi ele que foi o pioneiro, por assim dizer, entre os não-judeus para anunciar, revelar essa verdade ímpar nos seus dias e que tem repercutido até os dias da atualidade. Então, nós vimos aí o pacto que Deus fez com Avram, com as partes, né? Onde os animais que Deus mandou a Avram trazer foi, de fato, repartido ao meio, e então houve aquela passagem daquela tocha de fogo entre as partes, né?
E nesse momento que era para Avram passar ali no meio, então Deus fez com que ele caísse num sono profundo, e nesse sono profundo ele teve um sonho profético. E nesse sonho profético, Avram, ele sentiu um grande temor e uma escuridão que o envolveu, e caiu nele um grande medo. Isso era um sinal de que os seus descendentes passariam por grandes dificuldades. Avram, que ainda era Avram, não tinha sido mudado o seu nome nesse momento, ele sentiu seus filhos escravizados no exílio do Egito, mas a promessa de Deus era: eu os redimirei do exílio egípcio e também punirei os seus algozes, e partirão com uma grande fortuna. Finalmente voltarão para Eretz Canaã, a terra de Canaã, e expulsarão então aquelas nações que ali estão, e tomarão posse definitivamente da terra prometida. Então, ao mesmo tempo em que Avram estava tendo o seu sonho, pesadelo, ou sonho profético, né, com grande temor, tremor, medo, Deus ao mesmo tempo foi dando a ele a interpretação dos sonhos. Então, a visão que Avram estava tendo, ele viu seus filhos expulsos da terra, e foram conduzidos a 4 diferentes exílios da sua história, que repercute até os nossos dias atuais. Então, o primeiro exílio foi o babilônico, né, que lá estiveram. Depois veio o exílio persa, né, onde nós temos aí a história, né, de Esther, por exemplo, Mordecai. Depois veio o exílio dos gregos, né, que nós temos aí a história dos Macabeus. E finalmente nós temos o exílio romano, que foi a destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era, da nossa era comum, né? Então, disse-lhe o Eterno: saiba que da mesma forma como puni seus adversários egípcios, assim julgarei todos os torturadores do povo judeu. Saiba que da mesma forma que os dispersei, assim também reunirei todo o povo israelita. Saiba que da mesma forma que os escravizei, também eu os redimirei, diz o Eterno. E o Eterno continuou dizendo a Avram: em vez de bani-los de sua terra para expiar seus pecados, tenho outra alternativa. E Avram teve então a visão de outra cena, uma fornalha ardente do Guerrinom, né, que é traduzido para muitos lugares como inferno, mas é o purgatório. Então o Guerrinom, em vez de puni-los neste mundo, disse Hashem para Avram: é possível serem limpos de pecados através do fogo do Guerrinom no mundo vindouro. Agora escolha. Por qual dos dois você quer que seus filhos passem, se pecarem, Guerrinom ou exílio? Para Avram, né, diz os nossos sábios que a escolha era uma coisa muito agonizante, uma grande aflição. Por um lado, sabia que tribulações neste mundo passageiro eram mais fáceis de suportar que o sofrimento do Guerrinom. Contudo, como poderia pedir o exílio para os seus filhos sem saber se sobreviveriam? Talvez se assimilassem entre as nações e desapareceriam por completo, perdendo a sua identidade, as suas raízes. Apenas quando Hashem asseverou a Avram que o povo judeu nunca cessaria na história da humanidade, de existir no mapa da história, mesmo no exílio, foi então que Abraham, ele teve a certeza que, acontecesse o que acontecesse, o povo israelita permaneceria, mesmo através de duros, difíceis e aterrorizantes exílios. Como Deus disse, o povo israelita
nunca cessará. Então, Abraão, ele tomou a sua decisão e disse a Deus que ele então preferia que a punição pela desobediência, pela rebeldia dos seus filhos, fosse o exílio. E por isso, o último exílio, que aconteceu a partir do ano 69 da nossa era comum, com a destruição do segundo templo pelas legiões romanas, é o exílio romano, esse chamado, e então o povo israelita foi levado a todos os 4 ventos do nosso planeta, de norte a sul, leste a oeste. 14 de maio de 1948, apenas uma porcentagem, uma certa porcentagem pequena que retornou, tem retornado, mas como disse Deus a Abraão, assim como eu os expulsei, eu os redimirei. Então, isso está acontecendo em nossos dias e vai acontecer plenamente, sem sombra de dúvidas, a partir da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Então, enquanto Abraão sonhava, tudo isso acontecia ao mesmo tempo, o sol se pôs, Hashem fez descer uma espessa escuridão, Abraão viu um forno fumegante e uma chama ardente passar entre os pedaços dos animais. O forno fumegante e a chama ardente eram os mensageiros de Hashem, anjos. Quando eles passaram entre os pedaços, era como se Hashem, ele mesmo, estivesse andando entre eles, e desta maneira selava um acordo com Abraão. Assim, Hashem fez um pacto com Abraão, prometendo-lhe que seus filhos herdariam Eretz, Israel. Esse acordo é conhecido como Berit Ben Habetarim, ou seja, o acordo entre os pedaços, né? Então, nós vimos isso até o momento. E agora nós entramos na nossa 7ª aliá, para a nossa leitura final, junto com Mafitir, né? E aqui agora Deus começa a tratar com Abraão, né? Agora sobre a questão da circuncisão. Então, até o momento do início do diálogo de Deus com Abraão sobre a circuncisão, então aqui nesse aspecto nós temos de fato ele ainda sendo Abraão, né? E na sequência, quando já vai para os finalmente sobre a Brit Milá, a circuncisão, a aliança da circuncisão, o pacto da circuncisão, então onde que nós vimos aí, né, no capítulo 17, o verso 5, onde Deus fala para Abraão que a sua aliança agora não é mais com Abraão, mas é com Avraham, né? E aí então, no nome de Abraão, é acrescentado a letra Rei, e aí fica Avraham, né? E nesse sentido, Abraão, pai de uma comunidade, de uma localidade, né? E Avraham, ele torna-se então, a partir desse momento, pai da multidão, pai das nações. E assim, então, Avraham, ele passa a ser conhecido como ele o é até os dias atuais. Avraham, pai da multidão, onde os sábios comentam quando se fala sobre todas as nações da terra, sobre todos os povos da terra, dizendo no sentido de que para Deus é a multidão, uma multidão, um povo só, né? Então, por isso, Avraham, pai da multidão, ou pai das nações, ou de muitas nações, ou de todas as nações, como transcorre aí os nossos sábios nesses comentários, nesse sentido. Então, a partir desse momento, né, o pacto da circuncisão, Avraham, ele é dessa forma identificado, e então o Eterno renova a sua promessa para com Avraham, dizendo: eu te farei extraordinariamente fecundo,
Farei de ti muitas nações e reis descenderão de ti. E agora, no versículo 7 do capítulo 3, do capítulo 17, né, no versículo 7, nós entramos na nossa sétima aliá, onde Deus prossegue nesse pacto, nessa aliança com Abraão, dizendo: manterei ainda outro aspecto da minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes depois de ti, em todas as suas gerações, como aliança eterna. Teus descendentes depois de ti, em todas as suas gerações, como aliança eterna. Os teus descendentes permanecerão fiéis à missão divina que inculcarás neles, para que eu possa assim ser Deus para ti e também para os seus descendentes depois de ti. E darei a terra em que estás residindo temporariamente, toda a terra de Canaã, por herança eterna a ti, e aos teus descendentes depois de ti. E aqui nesta terra serei Deus para eles, mas não manifestarei abertamente essa relação especial aos teus descendentes que viverem fora da terra prometida. Disse ainda Deus a Abraão: quanto a ti, tua obrigação nesta relação é que deves guardar a minha aliança, tu e os teus descendentes depois de ti, em todas as suas gerações, a saber, esta é a minha aliança entre mim e vós, isto é, todos os membros atuais da tua casa e os teus descendentes depois de ti, para guardardes, será circuncidado todo homem entre vós. Circuncidarei a carne de vosso prepúcio, e isso será um sinal da aliança entre mim e vós. Daqui a pouco nós vamos ver os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre isso, comentários maravilhosos. Em todas as vossas gerações, todo homem entre vós será circuncidado quando tiver 8 dias de vida. Inclusive, todo homem nascido de uma escrava não judia, tenha ele sido concebido quando ela já era propriedade de tua casa ou comprado por dinheiro, de um estrangeiro que não seja um de teus descendentes, junto com sua mãe não judia, quando ela estava grávida dele. Por outro lado, todo homem nascido em tua casa e comprado com o teu dinheiro, seguramente serão circuncidados. Minha aliança estará assim em vossa carne como uma aliança eterna. Um homem circunciso que não circuncidar seu prepúcio antes de atingir a maturidade legal, como é uma aliança específica para o povo judeu. Então aqui, né, a idade, né, de maturidade legal para os meninos é de 13 anos, quando ele faz o bar mitzvah, né, filho do dever ou filho dos mandamentos, né, bar mitzvah, filho do mandamento ou filhos do dever, filho do dever. Então, Deus disse a Abraão: a respeito de Sarai, tua mulher, não a chamarás mais pelo nome Sarai, que significa minha princesa, aquela que governa somente o meu reino, pois Sará, que significa princesa em geral, é o seu nome. Como tu, ela gerará muitas nações, diferentemente do que fiz contigo, porém, eu retirarei do seu nome a letra que não tem relação com o novo sentido do seu nome, bem como da sua missão. No teu caso, o fato de continuares sendo o governante de Aram não limita a tua grandeza. No caso dela, minha princesa, implica que ela é apenas minha princesa. Portanto, devo excluir a letra Yud do seu nome, que era Sarai, né? A última letra do nome era o Yud, então aqui o Yud vai ser tirado do nome Sarai, e tirando o Yud fica Sará. Então essa nova missão e compromisso de Sará.
Contudo, no futuro, eu acrescentarei ao nome de outro líder do povo judeu. Então, a letra Yud sai do nome Sarai e vai ser acrescentado no nome de um grande líder do povo judeu no futuro, a contar aqui desta época de Avraham e Sarai, que não é mais Sarai, passa a ser Sará. Então, a Sará, ela perde a letra Yud, e essa letra Yud vai ser acrescentada no grande líder judeu, que será o substituto do grande líder e ímpar líder chamado Moshe. Então, Osheia vai ser acrescentado Yud, então ele passa a ser Yehoshua, né? Então é isso aqui que está dizendo nessa passagem, ok? Então, Sará, ela não é mais a minha princesa no sentido de localidade, limitada a uma localidade e uma comunidade. Não mais limitada à sua família, no momento físico ali. Mas ela passa a ser, então, princesa no sentido geral e amplo, como Avram, que foi para Avraham. Não mais pai de uma pequena comunidade, mas agora o pai de todas as nações, de todas as multidões. Então, Sarai passa a ser Sará, que é princesa. Ela é a princesa de todas as nações, é a princesa de todos os povos, né? Então, por isso, Sara, ela está junto com Avraham, na mesma jornada monoteísta, para com não somente o povo israelita, mas para todas as nações. Então, né, diz o Eterno, eu a abençoarei, restituindo-lhe a juventude, e também te darei um filho com ela. Eu ainda a abençoarei com lactação abundante, ela dará origem a nações, reis de povos sairão dela. Avraham prostrou-se sobre seu rosto com alegria e riu com alegria, dizendo a si mesmo, gerações anteriores de fato procriaram em idade tão avançada, mas hoje, se não fosse por Deus, nasceria um filho a um homem de 100 anos? E Sara, aos 90 anos, daria à luz? E Avraham disse a Deus, não sou digno de tal milagre. Eu me contentaria se Ismael vivesse com temor a ti e me sucedesse. Porém, Deus responde a Avraham, todavia, Sará, tua mulher, certamente dará um filho para ti, e o chamará de Itzhak. Os valores numéricos da letra de seu nome fazem alusão a toda a vida realmente de Avraham e Sara. Então, o Yud, que está no nome Itzhak, então o Yud tem um valor numérico 10 e refere-se aos 10 testes que Avraham passará completamente, 10 testes. A letra Tzadik, né, Itzhak, então a letra Tzadik tem um valor numérico 90, que está conectado diretamente à idade de Sara, 90 anos. A letra Het, que tem um valor numérico 8, está de fato ligado aos dias da Brit Milá, a circuncisão. Ao 8º dia será circuncidado. Ismael foi circuncidado com 13 anos de idade. E por fim, a letra Kuf, que tem o valor numérico 100, está conectado diretamente à idade de Avraham, né? Com seus próximos dos 100 anos, né? Então, quando Deus está dizendo para Avraham que Sara dará à luz um filho dele, então o seu nome será Itzhak, porque tudo em Itzhak está ligado a Sara e a Avraham, e automaticamente
vai repercutir às suas gerações futuras. Então, continuando com os comentários de Rashi, diz, né? E embora possa parecer que a minha aliança se aplica a todos os teus descendentes, inclusive a descendência de Ismael e de outros filhos que porventura venhas a gerar através de qualquer outra mulher que não seja Sara, porque nós já vamos ver lá na frente, né, que Ismael foi filho de Agar, né, e depois Agar é mandado embora junto com Ismael. Mais para frente, depois da morte de Sará, Agar retorna para o convívio com Avraham, né? Onde ela vem com o nome de Quetura, não mais Agar, já vem com o nome de Quetura, que é uma nova vida, um novo padrão de vida para a própria ex-Agar, agora Quetura, e Avraham, ele casa-se novamente com ela e ele vem ter outros filhos, né? Então, tudo dentro desse aspecto aqui que Rashi está comentando. Manterei minha aliança somente com Yitzhak, como uma aliança eterna para os seus descendentes depois dele. A aliança abraâmica, ela é especificamente Avraham, Sara e Yitzhak. Ponto final. Os outros filhos têm bênçãos, promessas em outro nível. Mas a minha aliança que aqui Deus está falando é uma aliança peculiar, ímpar, que vai refletir no futuro messiânico, com a revelação do próprio Mashiach, para a redenção final, para que todas as coisas sejam retificadas, curadas, saradas, colocadas no seu devido lugar, para plenamente ser estabelecido a moradia de Deus neste mundo. Então, esta aliança que Deus chama minha aliança, ela é estritamente Avraham, Sara e Yitzhak. Ponto final. Deus tem somente um filho primogênito. Ponto final. Não tem qualquer outro que venha aí querer dizer que é filho primogênito de Deus e está usurpando. É falso. Porque Deus só tem um filho primogênito, que é o povo israelita. Ponto final. Simples assim. Certo? E é isso que está dizendo aqui no capítulo 17. Verso 20. Sobre Ismael, eu te escutei, abençoei e o farei fecundo e extremamente numeroso. Ele gerará 12 príncipes e eu farei dele uma grande nação. No entanto, a grandeza desses 12 príncipes será apenas passageira, enquanto manterei minha aliança com Yitzhak, que gerará após a tua circuncisão. Quer dizer, Avraham, antes de gerar, né, com Sará, Yitzhak, ele precisa fazer a circuncisão. Porque o filho da promessa tem que vir dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, Avraham tem que se adequar ao plano divino. E isso nos mostra uma realidade. Não é Deus que tem que se adequar a nós. Ah, eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. Deus tem que me aceitar assim, Deus tem que se adequar a mim. Isso daí é uma visão retrógrada e ela é uma visão chula, muito pobre, certo? Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano quer limitar Deus a ele mesmo, ser humano, então que Deus é esse? É esse Deus que o nego carrega para tudo quanto é lugar, porque ele não pode andar, como falam as questões da idolatria. Então, que Deus é esse? Aquilo que Avram falou para o seu pai, quando o seu pai chegou lá, onde estava a sua loja cheia de ídolos e tudo quebrado, e Tera perguntou para Avram, o que é isso aqui? O que você fez? E Avram disse, eu não fiz nada. Mas como não? Tá aqui, ó,
todos os ídolos estão quebrados, destruídos, mutilados. E aí Abraão falou assim, ó, aquele maior ali, ele tem um machado na mão ali, um instrumento na mão ali, foi ele que destruiu os outros, ele é o maior. E aí o seu pai disse, é impossível isso. Por que é impossível, pai? Porque eles não podem fazer nada. Eles não podem se mexer, eles não podem falar, eles não veem, eles não ouvem, eles não mexem nada, eles não se mexem nenhum membro. Eles simplesmente são imóveis, são ídolos, não têm vida. E Abraão disse, bom, se o senhor sabe disso, então por que o senhor fica fazendo esses ídolos e dando para as pessoas aí, dizendo, aqui ó, está o teu Deus, se eles não são nada? E é isso que Abraão fez, por isso que ele é chamado o fundador do monoteísmo, da verdadeira crença no único Deus. E também através disso daí os profetas, Moshe posteriormente, os profetas, os salmistas, falam claramente sobre a questão da idolatria, né? Que é isso daí, é sem vida. Como que você vai adorar algo sem vida? Idolatria. Então, diz o Eterno, manterei minha aliança com Isaac, que gerará após a tua circuncisão. Sara o dará à luz para ti nesta época no próximo ano, e então ele será santo. Só os descendentes de Isaac terão de circuncidar-se, e assim como prometi multiplicar os descendentes de Ismael, multiplicarei mais ainda os de Isaac. Então essa aliança da circuncisão, ela foi feita com Avraham e o seu descendente Isaac. Automaticamente, essa aliança da circuncisão, a Brit Milá, ela foi feita exclusivamente com todo o judeu. Por isso nós, Benei Noor, não temos obrigação de fazer Brit Milá. Se porventura alguém, né, queira fazer a Brit Milá, tem que consultar pessoalmente o rabino, conversar com ele e passar pela entrevista com o rabino. Mas desde antemão, nós somos realmente orientados a não se preocupar com isso. Porque isso não é fundamental para nós não judeus, para prestarmos um serviço realmente de coração e de amor a Deus. Ele nos aceita a si mesmo, mesmo sem a Brit Milá. Por quê? Porque ele é um pacto, uma aliança específica com Avraham, com Isaac, com Yaakov e toda a descendência israelita. Ok? Tranquilo. Não coloque minhocas na cabeça. Ok? Vamos em frente na nossa jornada. Então Deus estava falando, estava imediatamente em cima de Avraham, enquanto se comunicava com ele sobre porque Avraham se anulava de forma tão completa diante de Deus, que era um veículo ou carruagem imediato da revelação da presença divina no mundo. Quando acabou de falar com ele, a presença de Deus ascendeu depois de repousar sobre Avraham. Por isso que é chamado, né, a tocha de Avraham, que Avraham era como uma carruagem de fogo de Deus, né? Então Avraham consultou seus aliados, os 3 irmãos amoritas, Abner, Escol e Mamre, a respeito de sua circuncisão. Abner lhe disse, tens quase 100 anos, por que haverias de infligir-te essa dor? Escol observou, por que haverias de tornar-te distinguível para os teus inimigos? E Mamre ponderou, dizendo, Deus te protegeu na fornalha ardente, durante a fome e em tua guerra com os 4 reis. Como poderias não lhe obedecer agora? O conselho mais sábio veio de Mamre. Abraão então tomou o seu filho Ismael e todos eles nascidos de sua casa e todos os que ele comprara por dinheiro, isto é, todo homem entre as pessoas da casa de Abraão.
e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia em que Deus lhe deu o mandamento. Ele não deixou para o dia seguinte, conforme Deus lhe falar. Ele fez a circuncisão à luz do dia, sem medo dos pagãos nem dos zombadores, e de modo que ninguém pudesse dizer que o teria impedido se o tivesse visto praticando este ato. Aqui nós encerramos a 7ª aliá, e agora, versos 24 a 27 do capítulo 17, nós temos uma fitira, a leitura final da nossa paraxá. Depois de circuncidá-los, ele circuncidou a si mesmo. Abraão tinha 99 anos quando a carne de seu prepúcio foi circuncidada. Quando ele estava prestes a circuncidar-se, subitamente lhe ocorreu que talvez não fosse capaz de segurar a faca com firmeza. O nosso comentarista Arash, ele vem e cita aí, né, o que está no Talmud, na Mishnah, com esse aspecto, dizendo, por causa de sua idade avançada, Avraham, ele sentiu um medo de não poder segurar, né, a faca para fazer a Brit Milá. Então, Deus firmou a sua mão, como já era um homem velho. Abraão não precisou soltar e puxar para trás a camada superior de seu prepúcio, pois ela já tinha sido desgastada. Foi só necessário cortar o prepúcio. Seu filho Ismael, por sua vez, só tinha 13 anos, quando a carne de seu prepúcio foi circuncidada, de maneira que a camada superior de seu prepúcio teve de ser solta e puxada para trás. Ele teve o mérito de não se queixar da circuncisão. No mesmo dia em que Abraão completou 99 anos e Ismael completou 13 anos, Avraham foi circuncidado junto com seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, fossem nascidos em sua casa ou comprados por dinheiro de um estrangeiro, foram circuncidados com ele, né? Então, nós encerramos aqui nosso mafitir, né? A nossa leitura final, né? Então, nós vemos aí que Avraham fez no mesmo dia que foi dado o mandamento. Ponto. No mesmo dia em que Ismael, seu filho com Agar, completava 13 anos, ele foi circuncidado também nesta mesma data. 13 anos de idade tinha ali, né? Então nós vimos aí Avram mudando para Avraham, Sarai mudando para Sara, não mais minha princesa, mas agora de fato princesa para todas as nações. Então, os nossos comentaristas também falam, né, sobre isso, que no Sará, no entanto, era uma princesa totalmente à parte das nações do mundo. Consequentemente, foi ela quem percebeu o caráter superior de Isaac e convenceu Avraham a mandar Ismael embora, né? Então, para que Ismael não viesse deturpar o crescimento e o desenvolvimento de Isaac, foi quando nós vemos aí Sará falando e dizendo para Avraham mandar Ismael embora junto com a sua mãe, né? Novamente nós estamos vendo aqui dentro da nossa paraxá semanal, nesse aspecto aí, os nossos comentaristas, os nossos sábios, né? Eles falam a importância do meio ambiente é de fato importantíssima para que os nossos filhos possam crescer de fato à luz dos olhos do Eterno, à luz da sua palavra, à luz das 7 leis universais. O meio ambiente é importantíssimo, por isso nós temos que ter cuidado. É a questão de Shemirat Halashon, que o nosso rabino Hafetz Haim está nos instruindo sobre guardar a língua, né? Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado com todas estas questões. O seu lar o seu meio ambiente, precisa ter uma aura de santidade da presença divina. Os teus filhos, eles precisam ver
primeiramente, o seu testemunho, a sua conduta, o seu comportamento como pais, para que possam, no momento da instrução, do ensinamento com palavras, isso possa fortalecer cada filho, para que estas sementes possam cair num bom terreno, possam crescer, brotar, crescer e se multiplicar. Então, o meio ambiente é importantíssimo. Se for um meio ambiente pecaminoso, fraudulento, mentiroso, cheio de lashon hará, língua maldita, maledicência, fofoca, os teus filhos vão crescer uma verdadeira praga, para não falar outro nome, ok? Então, é aquilo que nos é ensinado em Mishlei, em Provérbios, que nos fala, né? Roler et hachamim yerkam veroe keselim yeroa. Ou seja, aquele que acompanha os sábios acrescenta sabedoria, e aquele que lidera os tolos passa a fazer o mal junto com eles. Então, nesse aspecto aqui, enquanto o caso que nós vimos, né? Enquanto Lot estava em companhia de Avraham, estava na situação, né, de roler et hachamim yerkam, ou seja, ele estava na companhia de sábio, que era o caso de Avraham. Mas quando ele se separou do seu tio, então ele entrou no segundo aspecto aqui, que nos fala Provérbios capítulo 13, verso 20, a parte B do versículo, ou seja, então Lot ele entrou em Roe Kesilim e Eroa, ou seja, ele passou de uma situação de nobre e honrada, que estava junto com seu tio, e agora ele passou para uma situação vexatória e baixa, né? Foi o caso de Lot, né? Então, dentro desse aspecto, amados, nós precisamos estar aí, sem sombra de dúvidas, fazendo dos nossos lares, do lugar onde nós estamos, onde habitamos, e também no nosso próprio local de trabalho, nós temos que fazer santidade neste lugar, santidade neste local, né? Então, no seu trabalho, por exemplo, né, as pessoas querem sentar ao teu redor e começar a fazer piadinhas, gracejos, mexer com a colega de trabalho, falar mal do chefe, do gerente, do patrão, né? Começar a falar mal desta ou daquela pessoa, simplesmente pode parar, aqui não. Cada um no seu canto. Eu estou trabalhando e vou continuar trabalhando. Eu não vou fazer parte dessa roda de escarnecedores, não. Certo? Eu quero receber bênção de Deus e não maldição. E se vocês continuarem com essa língua difamatória, essa língua de maledicência, vocês não vão ter bênçãos de Deus, não. Vocês vão ter maldição. Nesse caso, não põe freio na tua língua, não. Dê o recado completo. Quem for inteligente ali, vai parar de andar com quem? Vai parar de andar com tolo. E vai começar a andar contigo para aprender a andar em sabedoria, né? Então, Shemirat e Halashon, guardar a língua, para que o nosso modo de falar, ele esteja, antes da nossa fala, tenhamos a conduta, o testemunho real e verdadeiro, para que, ao falarmos, nós tenhamos o devido temor aos céus, para guardar a nossa língua de fazer Lashon Hará, divulgar maledicência, fofoca, calúnia, difamação e por aí afora vai. Por quê? Porque nós temos Avraham Avino, o nosso pai Abraão, e nós temos a nossa princesa Sara. Os nossos patriarcas, as nossas matriarcas, de fato, deram um grande e real exemplo de vida nesse sentido. E para finalizarmos, então, né, vamos aqui ver os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, dentro desse aspecto aqui
da circuncisão, principalmente para nós, Menor. Muitas vezes aí, o jovem ou o varão não judeu, Menor, fica com aquela questão, mas por que o judeu ele faz a Brit Milá e por que eu não posso fazer a Brit Milá? Essa resposta já demos, falamos agora de pouco. A Brit Milá, o pacto da circuncisão foi com Avraham, Isaac e Yaakov, e todo israelita. Ponto final. Está ali, bem claro. Ok? Então, essa é a questão. Ah, mas eu quero fazer. Porque lá na casa de Abraão, quem era escravo fez. Lembre-se de que o escravo, ele era propriedade de Abraão. Então, pertencia a Abraão. Então, por pertencer a Abraão, eles tinham que fazer a Brit Milá. Então, se você quer usar isso como escopo para a desculpa da Brit Milá, então procure um judeu e faça-se escravo dele. Fala para ele te comprar como escravo. Aí, se ele te comprar como escravo, aí ele vai precisar circuncidar você. Ah, tem um problema. Não tenho templo. Ah, mas os judeus fazem isso fora do templo. Aí você vai ter que procurar junto com o teu amo, que vai ser o teu patrão, e você é escravo dele, aí vai ter que procurar um rabino, para poder você ser adequadamente preparado para a Brit Milá. E aí você vai viver como escravo daquele judeu. Vai valer a pena? Se Deus nos trouxe a liberdade para servi-lo com um coração voluntarioso e transbordante em amor? Para começo de conversa, você não vai achar nenhum judeu que vai querer comprar você como escravo. Para começo de conversa. Então vamos ver o que o Rebbe diz. Vamos lá. Vamos esclarecer um pouco mais essa questão. Então vejam bem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, para finalizarmos a nossa Parashá da semana e a nossa live de hoje, então o nosso Rebbe ele começa assim: circuncidar a negatividade. Mas negatividade não tem prepúcio. Mas o Rebbe está dizendo para circuncidar a negatividade. Vamos lá. Naquele dia, Avraham foi circuncidado. Espiritualmente, já mudou a conversa, percebe? Espiritualmente, a circuncisão é a remoção do prepúcio do coração. Mudou mais ainda a conversa. A película, qual é a circuncisão do coração? A película da apatia e da arrogância que obstrui nossa conexão com Deus. É o Rebbe Menachem Mendel que está falando. Nos seus dias ele ensinou claramente esta realidade. Imagine o valor que tem isso para nós não judeus. É algo sublime. Repetindo, para você não esquecer. Apesar que depois você tem aí o vídeo para assistir, né? Falando em vídeo, o link pelo YouTube vai demorar para nós compartilharmos aí o link da live de hoje, que infelizmente o meu PC pifou, né? Então vou procurar aí um PC para emprestar, né? Até que as coisas possam melhorar aí para termos um novo PC, um novo computador, né? E vamos ver aí, né? Que forma que nós vamos compartilhar aí o link das nossas lives aí, né? Então, demorando para aparecer aí os links, né, das nossas lives, é que nós estamos sem computador, estamos sem PC. O meu PC faliu, né? Então, deu pane e agora vamos procurar aí um novo PC aí, pela misericórdia de Hashem, ok?
Se porventura alguém quiser fazer uma doação de PC, de computador, estamos às ordens, que esteja funcionando, obviamente, ok? Qualquer tipo de doação também, a gente soma nessa história aí. Baruch Hashem, amém? Então, demorou um pouco, vai demorar um pouco, mas vamos fazer um jeito aí de compartilhar os links aí, tá bom, amados? Então, vamos repetir para não esquecermos. O nosso Rebbe, Menachem Mendel, diz assim: espiritualmente, a circuncisão é a remoção do prepúcio do coração, a película da apatia e da arrogância que obstrui nossa conexão com Deus. Para nos circuncidarmos espiritualmente, devemos nos livrar de nosso apego à autoindulgência. Normalmente, não é tão difícil renunciar às gratificações materiais comuns e corriqueiras. É mais difícil separar-se dos apegos mais sutis, cujos efeitos negativos os efeitos negativos sobre nós podem não ser tão evidentes, eles são sutis, eles ficam escondidinho, né? O Lashon Hará é uma das coisas. É por isso que Deus prometeu completar o nosso processo de circuncisão espiritual. Esse aspecto de circuncisão somente se manifestará plenamente nos dias de Mashiach. Então, essa circuncisão espiritual, a circuncisão do coração, ela se manifestará plenamente, completamente, perfeitamente nos dias de Mashiach. Enquanto isso não acontece, essa circuncisão do coração, ela é constante e diária. Você não pode deixar de vigiar sobre isto, ok? E circuncisão não é apenas um mandamento que é selado em nosso corpo físico. Através dele, todo judeu está conectado física e definitivamente a Deus. Assim, nos é dado o poder para transcender nossos impulsos materiais e manifestar nossa real natureza divina. Então, dentro do aspecto israelita, judaico, todo judeu, literalmente, né, tem essa conexão que não é só física, a Brit Milá, mas ela é realmente um poder que transcende os impulsos materiais através da circuncisão do coração. Então, por isso, para nós não judeus, a Brit Milá mais importante é a Brit Milá do coração, onde as películas da apatia, indiferença com o próximo, da arrogância, da rebeldia, da desobediência aos mandamentos divinos, têm que ser, de fato, cortados. Então, a circuncisão do coração é a circuncisão que nós precisamos vivenciá-la constantemente, diariamente, sabendo que a circuncisão do coração plena, perfeita, se concretizará nos dias de Mashiach. Então, portanto, amados, essa é a nossa paraxá semanal com estes ensinamentos, que nós possamos reter de forma sábia e com temor aos céus os seus ensinamentos e os seus aprendizados. Por isso, seja forte, seja luz. Por isso, seja você um circuncidado do coração, cada momento do seu viver. Com a graça de Hashem, um bom encerramento de Shabat, né? Aqui no estado de São Paulo, o Shabat se encerrará às 18 horas e 46 minutos, aqui para nós no estado de São Paulo. Dependendo das regiões, o horário se altera. Então procure aí, né, no rabad.org, a sua localização e horário do encerramento do Shabat.
para nós aqui no estado de São Paulo, é esse horário, 18 horas e 46 minutos. Uma boa separação do dia sagrado do Shabat para os 6 dias comuns. Que ao cheirar as especiarias aromáticas na Havdalah, que você esteja aí, a sua alma esteja desfrutando de um bom perfume das ervas especiais aromáticas, motivando a nossa alma divina a ter mais autoridade durante os dias da semana para podermos estar vivenciando a circuncisão do coração. Shalom, Shabbat Tov. Até amanhã.